Olá, boa Olá! tarde. Oi, Seja doutora. bem-vinda, doutora. Que Muito satisfação. obrigada! A gente estava Prazer aqui já, estar aqui. não é bom? Doutora Luciana estava aqui empolgadíssima, fazendo já um mexão seu, tá? Eu sou fã de carteirinha. Demais, demais, viu? Doutora, é um prazer tê-la aqui. A gente, Igualmente, a muito bom. gente tem também o desejo de que você esteja pessoalmente, já conversamos sobre isso. Se Deus quiser, você vai sair desse frio Ah, com certeza! e vir Para ir um pro pouco para o calor, Ceará. É, pelo menos um Pegar um pouquinho. sol, um não bronze. é? Doutora, eu estava conversando com a Tice, com os telespectadores, as pessoas que estão nos seguindo hoje, é, sobre o cuidado que você sempre teve com o paciente à distância, né? Com o cuidado até mesmo, que nem está englobando aqui hoje o assunto mais com a nutrição, né? Sim. Tudo isso faz parte hoje da telemedicina e teleorientação que você dá, não só para o Brasil, mas para todos os países que você tem pacientes em todo o mundo, né? Sim. É uma honra, né, fazer parte desse mundo da telemedicina que conheci há um tempo atrás, porém, eu estudei com você, você é minha professora, minha mentora ainda sobre tudo isso. Isso aí para mim é uma satisfação muito grande. E tê-la aqui também é uma satisfação muito grande para poder mostrar o melhor que a gente tem no Brasil. Ah, Isso. meu Deus. Fiquei sem palavras agora. Então, eu vou aproveitar aqui, né, gente? Vamos começar a nossa live. Agradecer as pessoas que estão aqui. Lembrando que vai ficar gravada, depois ela vai para o YouTube, tá? Quero agradecer aqui a doutora Luciana Pessoa, que é dermato e alergo veterinária aqui em Fortaleza. Já tem experiência com a telemedicina. Trouxe aqui a doutora Carol Santana, que é pós-graduada em pedagogia e medicina veterinária. Tá aí com uma pós incrível de nutrição, tá? Já vi na internet, tá bombando, né? Tenho certeza que vai ser muito boa, né? Até porque nós necessitamos de mais especialistas no mercado, nós como tutores, tá? Estou falando como tutora, não sou médica veterinária, sou administradora, apaixonada pela profissão de vocês, e estou aqui hoje trazendo, né? Faz muito tempo que eu falo em telemedicina em Fortaleza, passei 12 anos dentro do segmento veterinário, e eu vejo hoje uma grande necessidade de trazer para o mercado uma orientação para que as pessoas, quem usa, usar da forma correta, quem não usa, implantar. Tanto a clínica ela pode implantar como o setor privado, como o médico veterinário ele pode implantar como empreendedor, né, como atendimento específico. E aí eu queria Sim. trazer esse tema hoje, doutora Carol, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E queria começar vamos partir do princípio, né, que nós temos pessoas ainda leigas no assunto, inclusive, né, muitos médicos veterinários ainda. Então, Sim. o que é a telemedicina veterinária? Então, eu costumo dizer que a telemedicina veterinária ela é apenas um termo para várias formas de atendimento online. E o que eu tenho visto é que muitos profissionais eles têm ficado com medo dessa atuação na telemedicina por não saberem o que podem e o que não podem fazer diante da tela. Como é que eu vou fazer esse atendimento diante da tela? Porque eu não posso dar um diagnóstico, eu não posso isso, eu não posso coletar, o animal está longe, como é que eu vou fazer? E se eles percebessem que é mais simples do que eles pensam, acho que estaria todo mundo atendendo online. Lógico que não, ninguém deixaria, ou muitas pessoas não deixariam o presencial, porque ele é Sim. fundamental. E a telemedicina ela veio para ser um agregador. Ela veio agregar ao presencial. Eu vejo dessa forma, ou ao domicílio, né? A gente tem vários formatos de atendimento. Então, a telemedicina ela veio para somar. E como que ela soma? A partir do momento em que eu posso atender um paciente no interior do Brasil, que não tem um especialista, só tem um clínico, por exemplo, eu estou ajudando muito esse paciente. Ah, Carol, mas eu sou dermato, como que eu posso ajudar? Porque lá o veterinário às vezes não vai poder fazer um exame. Bem, será que não? Será que se você orientá-lo da forma correta, ele não pode também ajudar e beneficiar esse pet? E Sim. vocês chegarem num consenso juntos para o bem-estar daquele animal?
E o que eu vejo que falta muito em muitos profissionais que fazem a telemedicina de uso errado é que eles querem atender e eles são os líderes daquele atendimento. Não é Falamos verdade? sobre isso em alguns podcasts que nós temos, viu? Sim. Pois é, ele acha que ele é soberano sobre aquele atendimento e mais ninguém vai atender, só ele. Então ele vai fazendo o que não é permitido ainda no conselho, né? E aí eu vou falar que eu sou membro do Conselho do Rio de Janeiro. Então eu vou falar com propriedade. A gente ainda não pode fechar diagnóstico. É a partir do momento que aquele colega atua sozinho, sem ter um presencial, ele já está indo contra as normas. Sim. Porque é delicado ainda. A gente tem que entender das regras para a gente fazer, sim, da forma mais correta e, sim, ganhar muito dinheiro com isso. Porque tem alunos, inclusive a Andressa entrou aqui, ela já está ganhando dinheiro pra caramba com isso. Ela faz domicílio, faz telemedicina, ela se divulga. Então, o poder da telemedicina ele é muito grande, mas ele mal aplicado pode colocar o colega em risco. Assim como no presencial você fazer errado. Então, o que eu vejo é que muitos são soberanos dentro do atendimento. E eu vejo quando chega para mim, quando chega na imersão. Ah, mas é porque como que eu vou fazer para pedir um exame se eu não conheço o veterinário do animal? Eu falei assim, tá, e tu estava prescrevendo como pro animal se... Tu acreditou o quê? Tu acreditou num diagnóstico que o tutor te passou, que o responsável te passou, isso? Não, porque só pode ser. Ah, mas eu vi os exames. Eu sei, gente, eu entendo e eu tenho uma certa questão com essa parte do diagnóstico, porque a partir do momento em que eu estou vendo um diagnóstico por e-mail que o laboratório me mandou e eu sou capaz de fechar esse diagnóstico à distância que for, eu poderia também fechar diagnóstico presencial. Mas, infelizmente, no regimento não é permitido isso ainda. Sim. Ponto. Então, como é que eu estou atendendo esse paciente à distância, fechando diagnóstico, fazendo um monte de coisa? Eu sei que dá para a gente fazer. Mas se você quer seguir regras, se você não quer ser denunciado, se você quer fazer direitinho, meu amor, então você vai entrar em contato com o profissional que está atendendo aquele paciente presencialmente. Interessante, doutora, que Né? vou falar como administradora, gestora, né? Passei aí 12 anos gerindo hospitais veterinários. Caramba! 24 horas todos, tá? Nossa! Loucura, mas é uma loucura boa que eu amo. Sim! É interessante que quando a gente fala de telemedicina, muita gente associa apenas a teleconsulta, né? E nós temos aí algumas variações, eu gostaria de deixar aqui que a senhora desse essa orientação, porque nós temos a teleorientações, que é a triagem, eu tenho o telemonitoramento, eu tenho aí sim a teleconsulta, e ainda tem, né, a teleinterconsultas, que é quando junta vários especialistas ali, que é uma coisa que infelizmente se usa muito pouco, né, assim, pouquíssimo na verdade, e sai mais vantajoso para todo mundo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho aí de cada uma para a gente entender. Sim, sim. E nisso a gente tem também o telediagnóstico, tá? Porém, Isso, só telediagnóstico. voltado para o raio-x, a imagem. A teleimagem ainda. Então, ainda não foi liberado. É só a interpretação de dados de imagens de raio-x, não para exames de sangue. Isso ainda não está lá na regra escrito. Então, quem está fazendo assim, está fazendo errado. Eu sei, gente, eu sei, porque dói no meu coração e também eu vejo que a gente sabe que a gente pode ler aqui, ó, no celular, o exame e com o nosso conhecimento a gente interpretar e fechar um diagnóstico, né? Eu já peguei vários diagnósticos errados vindo do presencial. Mas aí cabe a mim, de forma ética e correta, conversar, entrar em contato com aquele profissional. Olha, tudo bem? Eu trabalho com nutrição, no meu caso, a nutrição, né? E eu tô vendo aqui umas diferenças, eu vou precisar de uns exames a mais. A gente poderia estar solicitando? E através dele solicitar. Assim você não fere ego de ninguém, assim você não fere a ética, assim você não machuca ninguém. E a gente está pensando, gente, é benefício do animal, não é? Porque eu acho que a gente está na profissão pelo animal. Ponto. Exato. Eu não tô aqui pelo meu colega. Aí, tipo assim, eu tenho que agradar, eu tenho que, não quero falar. Não, eu estou aqui pelo animal. Eu me formei para tratar e salvar vidas de animais. E eu tenho que lidar com os meus colegas.
Ah, eu não suporto Isso. fulano, não importa, meu amor. Você vai suportar para aquele atendimento. Ou você se muda, ou você para de atender, ou você faz alguma. A gente tem que ser adultos, a gente tem que trazer o adulto para dentro de nós. Já começa disso, né? Aí fica, ai, porque o pet podia vir sozinho para atendimento, que eu não gosto de lidar com o tutor. Então, amor, muda de profissão, porque assim, a gente vai lidar com. Eu já ouvi de tudo, tá, gente? A gente Eu vai lidar também. com Eu pessoas, também. né? A gente vai lidar com pessoas. E o que eu percebo é que muitas vezes o veterinário ele quer lidar com, no máximo, o dono do pet. E aí ele não vai passar por intermediários que seriam outros especialistas ou até mesmo clínico. Então, o ideal é que preciso solicitar um exame. Gente, a gente vai precisar. Eu não posso fazer só baseado num examezinho que o responsável me trouxe. Ah, isso para qualquer modalidade da telemedicina, tá, gente? Sim, Eu não posso, baseado no que ele me trouxe, num diagnóstico que ele abriu a boca para falar, e muitas vezes ele nem sabe o diagnóstico direito. Ele fica Exato. tão desesperado que ele fala, não, porque aí vai no Google e aí ele vê N situações, ele já passa distorcida a situação. Porque ele se desespera muitas vezes, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. E não, peraí, vamos lá, no discernimento. Vamos lá, vou conversar com o veterinário. E a gente não precisa falar, se eu estou vendo um erro de diagnóstico, diretamente isso para o colega. Olha, eu vou precisar pedir mais exames e tal. Nisso vai vir um fechamento. E aí você conversa com o colega, pô, deve ser isso, pode ser aquilo por causa daquilo. E pronto, ele vai ficar feliz porque vocês interagiram. Se ele não ficar feliz, aí paciência também, temos mais uma questão, aí ele vai resolver com a terapia dele, mas você está fazendo a sua parte, não é? Gente, eu sou muito Exato. sincera, tá? Eu Foi, Então, também. é porque a gente, no nosso episódio passado, né, que tá lá no YouTube, do VetCast 360, nós falamos muito isso, como o médico veterinário, ele precisa procurar uma ajuda, um terapeuta, um precisa de um psicólogo, terapeuta. para tratar vários assuntos. Doutora, interessante que nós falamos aqui dessas modalidades, né, do Sim, virtual, da telemedicina, mas a senhora citou o caso de uma leitura de exame de sangue que ainda não pode se qualificar, não está qualificado ainda dentro de uma dessas formas de telemedicina, de uma das modalidades. Porém, nós temos hoje, vou perguntar já como gestora, tá? tá. Nós temos Uhum. hoje inúmeros tutores que sabem o que é a telemedicina, que dizem que entendem e querem porque querem a leitura do exame, nem que seja por telefone, né, ali, e a gente sabe que tem a troca de plantão, às vezes não é o médico que atendeu, por mais que tenha todas as informações no prontuário do exame, né, no prontuário do paciente, como é que a gente pode lidar hoje aí, qual é uma dica prática que a gente pode dar para os médicos veterinários hoje? Então, o que eu, como veterinária, e já atuando tanto tempo na telemedicina, esse veterinário, ele vai poder falar de exames, tá? Com quem ele já atendeu presencialmente. Exato. Então, uma única vez, ele precisa de atendimento uma única vez, depois ele pode manter tudo à distância. Aí, ok. Ele já viu aquele paciente, então ele já está mandando refazer exames, ele ali está dominando a situação, porque ele é o veterinário principal daquele paciente. Ele não é o veterinário principal, o que está ali, que vai coletar o sangue, que vai fazer tudo, ele ainda não pode fechar um diagnóstico. Até porque eu não posso passar contratou em cima da ética, né? De ter um profissional que está coletando o exame de sangue, inclusive Exato. muitas vezes que a gente solicitou, mas ele que coletou, ele é o responsável pelo animal. Aquele paciente já era daquela clínica. Eu não posso pegar, vamos atender tudo sozinho aqui. Aí dá um problema com esse paciente, o veterinário lá, coitado, vai ficar sem saber o que aconteceu. Exato. E aí ele vai odiar a telemedicina, porque ele vai falar, aquela benção daquele profissional que atendeu online, passou por cima, passou não sei o que, prescreveu não sei o que. E aí ele vai realmente aterrorizar a telemedicina. Por quê? Porque não teve ética em momento algum. Eu acho que é o mínimo a gente conversar com o colega, né? É o mínimo. Então, dentro dessa possibilidade, ele teria que fazer o primeiro atendimento presencial. Exato. E aí, sim, ele manifestar online os outros Perfeito. atendimentos. Inclusive, seria a teleconsulta. Ele Exatamente. estaria... A teleconsulta, a gente está apto a fazer online, desde que eu tenha feito pelo menos um atendimento presencial. O restante é uma teleorientação. Onde, mas a Né? teleorientação, mas eu sou nutricionista. Tá, então ele tem o presencial, ele tem o veterinário dele, já veio com os exames, e eu, com base no diagnóstico que veio,
E como, vou repetir mais uma vez, se eu não concordar com aquele diagnóstico, oi, colega, tudo bem? Vamos bater um papinho, né? E aí sim a gente fechar um diagnóstico mais preciso para eu poder fazer a orientação da dieta e da suplementação. Teleorientação. No final, Tá? eu vou até fazer, doutora, com a senhora, no final, eu vou querer fazer. Gente, lembrando que vai ficar gravada, né? E vejam no final eu quero fazer aqui um passo a passo, montar um passo a passo da busca do cliente por essa ferramenta para fazer com a senhora. Antes disso, eu queria comentar mais uma coisa. A gente sabe que hoje é uma obrigatoriedade o LGPD, né? E a criptografia. Me fala um pouquinho também sobre isso para a gente deixar aqui o telespectador já preparado com isso. Ah, sim. A gente pode, lógico, avisando, gravar todos os atendimentos. Isso é uma Se o cliente autorizar, nossa, né? se o cliente autorizar, sim. Mas assim, na verdade, a gente pode notificar. Um bom profissional, ele já vai ter um acompanhamento jurídico. Ele não precisa ter uma equipe de advogados, mas ele precisa passar pelo menos por uma orientação com um advogado especializado na área. Para quê? Para que ele possa se informar do que ele pode e não pode fazer. Tá? Então, assim, ele vai... Hoje tem plataforma de telemedicina que ela automaticamente ela já grava. O responsável, ele é notificado. Porque a gente vai ter uma prova jurídica a nosso favor, ou dependendo de como for o atendimento, até contra, né? Então, a gente tem que pautar, a gente tem que fazer... Gente, não é porque teleorientação ou uma teleconsulta, um teleatendimento, que a gente vai fugir da regra do consultório. É a mesma coisa, é um consultório dentro de casa. Sim. A gente tem que ter, inclusive, no nosso, ou seja, notebook, o nosso celular, a gente tem que fazer o prontuário desse animal. Gente, porque eu trabalho com telemedicina. Eu bato sempre nessa tecla. Responsável Até para porque você ver. a nossa cabeça não é um HD. A gente tem que... Exatamente. Então, sim, a gente tem que ter medidas cabíveis para que a gente possa se proteger. Tá? Eu já passei por uma situação onde eu não gravava as consultas, porém, quando iniciou o atendimento, né, eu falei com ela, eu falei, olha, eu vou deixar gravando aqui, só que eu coloquei, ela estava muito nervosa, e eram 3 animais, 3 pacientes, 2 estavam internadas, eu ia fazer a nutrição desses pacientes. E aí eu falei com ela, né, aí eu falei, vou gravar no áudio para poder eu repassar tudo, porque ela estava falando, tadinha, muito perdida, e eu precisava depois, se eu me perdesse nas anotações, eu teria realmente como consultar o áudio e ver tudo novamente. A minha sorte, gente, que eu tinha aquele áudio. Porque ela não fez o tratamento, o protocolo. Eu estava junto com a veterinária da cidade vizinha minha. E aí, o que essa irresponsável, no caso, né? Ela mandou a mensagem para mim. Eu não consegui fazer a dieta ainda. Já tinha passado de 40 dias. Oh, Jesus. Isso estava escrito no meu WhatsApp. Passaram-se 2 meses, mais ou menos. Ela ainda não tinha feito. Já tinha passado, porque eu dou 30 dias para retorno. Depois disso, não tem. Tem que pagar a consulta novamente e tal. E aí, o que ela veio? Me ameaçando que uma cachorra estava quase morrendo e que a culpa era minha. Aí vai eu. Vem conselho, vem todo mundo. Peraí, o que eu faço para eu também não agir errado com ela, mas acontecesse aquilo. O que aconteceu? E aí são os termos, né, que a gente tem que ter, e o prontuário. O prontuário eu tinha ok, porque como eu tinha todo o áudio dela, eu já tinha transcrito tudo ok. Só que eu não tinha feito um termo para ela. Foi onde eu deslizei. Aí foi o quê? No termo não tinha ali explicado que, olha, se passasse dos 30 dias, não teria estorno. Se você não fizer o cardápio ali, a orientação, não tem estorno do valor, até tanto tempo. Eu não tinha passado tudo isso a ela. Então, eu fui orientada pela advogada que eu fizesse um acordo com ela e eu devolvesse uma parte do dinheiro. Não era obrigação. Gente, eu não tinha, só quero deixar muito claro assim, em momento algum de obrigação. Porque quando você devolve o dinheiro, você assume o erro. Então, para eu não assumir, o que a advogada fez? Ela fez um belo de um termo, e aí é onde a gente paga mais caro, tá, gente? Que eu tive que pagar para fazer o termo. Se eu já tivesse o termo antes, eu não tinha passado por isso. Então, eu tive que pagar para fazer o termo, e nesse termo eu não assumi a culpa, muito pelo contrário. Eu dizia que, diante dos relatos em WhatsApp,
passado tanto tempo, ela não tinha feito ainda o que foi prescrito, então eu não admiti a culpa. Porém, para não ficar mal com a cliente, com a clínica, né, que já me indicava cliente, eu estava fazendo o estorno que eu queria que ela passasse bem, que as cachorrinhas dela ficassem bem, enfim. Né? E o que a advogada me orientou. Ela só queria o dinheiro de volta. Ela estava apertada e queria o dinheiro de volta. Isso tem no mercado demais. Tem muito. Interessante a senhora falar isso, que nas consultorias que eu dou, que hoje em dia eu estou só na consultoria e em treinamentos, eu falo muito de uma coisa, me diga se aí no seu estado acontece isso. Existe muita negativa de exames. E muitas clínicas ainda não utilizam, inclusive na telemedicina, não se utiliza, né, o termo de negativa de exames. E usam o de negativa de tratamento, usam o de negativa de internamento, de cirurgia, mas não usam o de exames. E é uma das coisas que eu falo muito no mercado, que a gente tem que usar. E aí, a senhora falou aqui, doutora, muito, da gravação, que eu acho uma forma super segura, tem que ser, né? Hoje em dia, tem muitos aplicativos que têm a criptografia autorizada já pelo conselho, que ela gera a parte escrita, né? Ela gera a ata, a pauta ali, que também é uma segurança que no final você pode mandar como um documento também ou salvar no seu prontuário. Sim. Mas eu queria que se a senhora pudesse dar algumas dicas, talvez até específicas. Eu sei que tem uma ferramenta que existe que é específica para veterinário, mas apps que são criptografados e já autorizados. Interessante, Tio. Sim, pode ser pago ou gratuito. O que é que a senhora indica hoje? Então, hoje, a maioria dessas plataformas online, eu utilizo muito o Zoom, né? Ele já vem com a tecnologia de IA que eles fazem a transcrição. Eu pago porque eu também dou aula. Então, às vezes, nas aulas, a Lu sabe, às vezes passa de 1 hora, 2 horas, eu preciso do Zoom pago ali. E aí tem o Meeting, tem outras ferramentas que eles podem estar utilizando e colocando para gravar no início. Transcreve. E outra, gente, o prontuário, se o tutor, o responsável quiser, você tem que dar. Sim. É dele. Sim. Então, quanto mais bonitinho você prescrever e escrever esse prontuário, melhor. Então, nada melhor do que você colocar para gravar, para transcrever aquilo. Gente, entra no modo preguiça, coloca para transcrever, só confere, pelo amor de Deus, que a IA não é 100%, né? Você dá aquela conferida, adiciona algo que você precisa. Eu falo, gente, vocês não vão fazer copia e cola de IA, pelo amor de Deus. Inclusive, nos meus treinamentos de IA, eu falo muito isso. Gente, a IA, ela é americana, então eles não usam ponto como nós, vírgula como nós, exclamação como nós. E se tiver uma vírgula fora do lugar, muda todo um contexto e o seu advogado vai te pegar. Vai! Né? Se não for o seu, é do cliente, que é pior. Do cliente, isso mesmo. E aquele ali vai olhar ponto, vírgula, vai olhar maiúscula, minúscula e vai olhar tudo. Perfeito, é isso mesmo. Doutora, muito obrigada pelas suas dicas. Agora, uma das perguntas que a gente tem em comum. Lu, tem alguma pergunta aí? Tenho. Quero saber quando é que vai ser o próximo curso de telemedicina. Perfeito. Porque eu sei que você já está aí com a pós e está todo o tempo fazendo 1001 coisas, né? Porém, quando é que vai ter o outro curso? Também quero saber. É importantíssimo para mim, para outras pessoas que já vieram antes de começar a live me perguntar, certo? Porque eu já tinha ofertado o teu curso anterior, né? Aquele que quando eu estava no hospital, eu fui lá dentro do hospital mesmo, né? Sim. E isso daí foi um divisor de águas para mim. Eu, conversando com a Tícia, eu conversei com ela, falei tudo. E realmente, se eu não tivesse, naquela época, feito a telemedicina e começado a atender, tinha sido muito complicado, né? E aqui, diante de tudo, eu te agradeço muito, porque você fez parte de um processo muito importante na minha vida, né? Praticamente eu me levantei por tantas palavras que você me deu. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu te sinto uma querida. Eu colo em você que é sucesso, certo? E eu quero dizer que Ceará, Fortaleza, está de portas abertas para você. Tem uma proposta de palestra para fazer com relação à telemedicina. Depois vamos conversar, que é para poder a gente esbravejar o Brasil, tá?
Mas façam um novo curso de telemedicina, oferte, porque muitos veterinários, muitos profissionais precisam conhecer. Muitos tutores hoje me procuram para fazer, hoje eu tenho uma consulta já, conheço esse pacientezinho de um tempo atrás, e eu dou graças a Deus, muita gente já confiar no meu trabalho, me procurar, e eu poder, através de uma tela, poder ajudar. E eu agradeço muito a você, a Tice, e a todos os profissionais que hoje fazem um trabalho sério e dedicado realmente à saúde e ao bem-estar dos pacientes. Antes da senhora responder essa data que está todo mundo esperando, tá? Inclusive eu, como gestora, quero saber também, tá? Mas assim, aqui no Ceará, a nível de Ceará, né? Eu já conversei, inclusive, isso com a Luciana, nós temos muitas regiões que são afastadas e que os animais precisam. E muitas vezes não se usam ainda médicos, vêm do interior querer trabalhar na cidade grande, porque nós não usamos ainda essa ferramenta poderosa de telemedicina. Então, eu vejo aí como sendo uma solução funcional e operacional, vendo do meu lado administrativo, tanto para as clínicas como para os médicos veterinários, que têm que deixar tudo para trás para ir procurar uma carreira em local fixo. Então, por favor, qual é essa data, doutora? Verei uma data antes do final do ano, tá? Porém, quem às vezes tiver muita pressa em fazer a telemedicina e já começar a trabalhar, eu tenho ela disponibilizada gravada, tá? Perfeito. Foi até a que a Lu fez. Então, eu tenho, foram basicamente acho que 12 horas de aula. Eu não ia fazer aquilo que eu fiz na imersão, ela ia ser só a parte da manhã, mas Deus me tocou para que eu pudesse ensinar as alunas que estavam ali a como elas se divulgarem, a como usar um pouquinho da inteligência artificial. Lógico que não foi aquele curso de inteligência artificial, mas muitas hoje estão fazendo e-book, vendendo e-books, ou presenteando os seus clientes com e-books. Então, eu ensinei elas a como montarem ali, né, todos esses projetos e se divulgarem nas redes sociais. Isso foi algo que foi muito intenso e depois eu fiquei uma semana rouca, sem voz. Eu falei, o inimigo não vai parar, eu vou continuar falando. Amém. É isso aí. Tem muito o que falar para esse Brasil, né? Então, Perfeito. tudo que eu faço, tem propósito. E lógico que meu propósito, como eu falei aqui no início, é atingir a vida dos animais. Porém, no meio do caminho, Deus me deu um sacode que eu precisei ir para a lama mesmo e ressurgir, né? A gente brinca até como a Fênix, a Lu sabe aí minha história um pouco. E foi onde eu vi o propósito da telemedicina. Como eu já fazia muito tempo, eu fui dar palestra num evento, né? Que foi um congresso grande, e me pediram para falar de telemedicina. Dali, eu vi esse outro propósito nascendo, que era cuidar principalmente das mulheres da veterinária, porque eu não conseguia andar de tantas mulheres com tantas dores parecidas com a minha e que queriam esse meio de ferramenta, e foi onde nasceu a imersão em telemedicina. Né? E aí, desde então, o meu propósito ele se misturou com o propósito de cuidar dos pets, e eu percebi que, cuidando bem do veterinário, nós vamos ter profissionais muito mais bem preparados mentalmente e, lógico, tecnicamente, para poder atender melhor os pacientes. É sobre E isso, aí, né? E essa é a filosofia do VetCast 360, tá? É cuidar do médico veterinário em todas as possibilidades que vão além, né, da faculdade de medicina veterinária. Porque o médico veterinário, quando ele tira o CRMV dele, nós falamos aqui em outra live, ele se torna um empresário autônomo. Ele está preparado para ser médico, mas não para ser empresário. Exato. Então, a gente acolhe. Esse é o nosso lema. Esse é o nosso lema. Então, a gente faz esse acolhimento aqui dentro, por isso que a gente traz esses temas de telemedicina veterinária, que nós começamos lá do começo, né? Quem chegou agora vai ficar gravado, vai para o YouTube, falando do que falando das modalidades que envolvem a telemedicina veterinária, as precauções que devem se ter com o LGPD, com a segurança da criptografia que é exigida por lei, né? E agora, doutora, vamos para a final aqui, as formas de se trabalhar, né? Vamos supor assim, eu sou uma clínica privada, fechada, como é que eu posso trabalhar a telemedicina,
Depois, eu atendo a domicílio, como é que eu posso trabalhar a telemedicina? Tá, então vamos lá. Bem, você sendo clínica ou hospital, né? Logicamente vai se ter uma plataforma que vocês vão usar para isso. Ou uma plataforma própria, que já tenha tudo estabelecido, a parte de criptografia, né? Toda a estrutura para aquilo, onde todos os veterinários eles vão ter acesso ao prontuário, né? Vai ter toda uma organização, porque eu falo muito de organização. Os veterinários, mas eu não sei, enfim, não sabe como, amor. Tem que anotar, tem que ter escrito, tem que ter ali. Como que você não vai? Não lembro, não vejo e-mail, não vejo telefone, não vejo WhatsApp, amor. Não tem condições. Muitas pessoas vêm para mim e falam assim, Carol, como é que você dá conta de fazer tanta coisa? Aí isso se chama planner ou agenda. Tenha uma, que isso aí funciona pra caramba. É o que a gestora aqui adora. Tem que ter. Tem o toque agora, viu? Toque, grava isso pra mim. Não, o meu nem sai daqui. Eu uso o online e o escrito, porque tem que estar em todo lugar. Não, o meu tá lá em cima, porque eu falei com a Lulu, acabei agora, porque eu estava gravando aqui, ó, coxinha pro pet, olha. Gente, como é que a pessoa tem tempo para tudo? Por isso eu me organizei para hoje. Organização. Perfeito. Isso, né? Então hoje eu tô na cozinha, meu planner tá lá no escritório, porque inclusive dentro da minha casa eu tenho escritório, mas eu falo isso daqui a pouco. Então a clínica, ela vai ter que ter uma plataforma ali para que ela organize os profissionais que vão atender por telemedicina. Talvez não sejam todos, né? Mas quando você estava falando, Tici, da questão de, às vezes, no interior, a gente ter esse acesso remoto, né? O que veio na minha mente? Exatamente o que você falou agora, a clínica. Uma clínica com vários especialistas, ou um hospital. Por que ele não pode ter ali toda a ferramenta de telemedicina para atender o veterinário do interior que precisa dele? E aí vocês fazem a teleinterconsulta. Exato. Que é entre profissionais. Então, eu vou atender, o paciente ali pode estar comigo ou não, mas com um profissional especialista. Olha, eu estou com um paciente assim, sensado, parará, né? Você já vai deixar agendado, seja com dermato, com o que for. E aí você vai ser orientado pelo profissional do que você deve fazer. Perfeito. Gente, tem tanta forma de ganhar dinheiro. Muita. E outra, temos que abrir a mente, mudar o mindset. Exato. E você ganhar dinheiro ajudando o animal. Dando luz para aquele responsável que está ali desesperado. Né? Então, assim... Mas o problema realmente é a mentalidade mesmo. É a mentalidade. E olha que a Lu sabe o quanto eu falo de mentalidade, o quanto eu falo com meus alunos. Eu fiz uma aula, gente, assim, chamada Mapa dos Sonhos. Que agora a gente vai fazer a segunda parte, que é a parte de organização. Mas foi para poder quebrar mentalidades, caso do povo. Aí eu passo ali um vídeo, né, cheio da riqueza. O pessoal fica incomodado. Eles ficaram incomodados. Ai, Carol, isso me incomoda, de eu ter muita, a pessoa não ter nada. Eu falei, tá. Aí, amor, vamos conversar agora aqui. O dinheiro que você tem hoje, você consegue ajudar uma pessoa mais humilde? Você consegue ajudar muitos animais de rua? Não. Ah, então, meu amor, tá reclamando dessa riqueza toda por quê? Porque eu queria ter aquilo tudo ali para poder ajudar um monte de gente. Tem até uma live nossa que a gente fala sobre isso. Os médicos veterinários têm que aprender a falar de dinheiro. Eles têm medo. Tem que aprender a cobrar, tem que aprender a dar valor, a se dar valor para o cliente poder dar valor, né? Mas essa daí é uma premissa importante, a gente está na mesma linha, inclusive, que a gente fala muito isso aqui no VetCast, essa mudança de mentalidade incrível, tá? Então, a parte da clínica é uma forma que eu já via isso há muito tempo, né? De fechar parcerias com médicos veterinários locais, né? De regiões, e usufruir e até gerar um fluxo maior para os especialistas que estão dentro da clínica. Todo mundo sai ganhando, principalmente os animais, né? E aí a pessoa que atende, tanto o clínico que atende a domicílio, como o especialista que já está em volante, como é que ele pode usufruir disso aí? Então, o que eu vejo, ele pode fazer a teleconsulta, que é aquilo que a gente falou no início, onde ele já fez o primeiro domicílio e atendeu presencial e depois ele mantém uma rotina online. Eu sempre faço. Ele não precisa ficar depois em trânsito, gastando combustível, estresse, chega atrasado. Ele vai dar toda a manutenção daquele atendimento online. O que é bom para ele, porque ele vai conseguir ter mais atendimentos assim ao dia. E as minhas alunas que fazem domicílio, elas já estão fazendo isso. Então, elas fazem
Quando é vacinação, coisas que elas precisam estar presenciais, elas vão presencialmente. Fora isso, elas já manejaram tudo. Você quer agora uma consulta nutricional? Ela já conhece o paciente, ela faz tudo online. Então, elas já estão fazendo dessa forma, tá? Por exemplo, eu tenho uma das minhas alunas, ela ganhou um destaque porque ela começou... E eu falo assim, gente, eu preparo tanto os meus alunos, eu quero tanto que eles voem, que ela teve uma ideia que eu mesma não tive, de fazer uma teleorientação só de modulação intestinal. E ela já tem vários pacientes para isso. Ela me manda os prints dos atendimentos aqui, Carol, Gabi. Aí, tipo assim, ganhou R$250 em 1 hora de atendimento, enquanto o veterinário tá se matando em plantão. Isso eu tô falando, gente, tem plantões que são muito bons. Eu tô falando dos plantões que não são bem remunerados, que você não tem um local para dormir direito, aquela indecência toda que a gente já conhece, tá? Ninguém tá falando que plantão existe, tem que existir, precisa continuar atendendo, né, gente? Porque tem muita emergência. Mas não é contra isso. Quando eu falo, é contra um plantão mal remunerado, que você tá lá ganhando mal, que você tá lá tendo burnout, você tá estressado, tendo que fazer um monte de coisa que não precisa para tentar ganhar um dinheiro. Porque você também tem família. E a gente também entende esse outro lado, né? A gente também tem que acolher dessa forma. Então, para esse público, imagina, 12 horas de plantão, às vezes, aqui na minha região, você ganha às vezes 80, R$120, 12 horas. É impraticável, gente. E aí os meus alunos vão lá e ganham R$250 de 1 hora. Você faz 2 atendimentos no dia, tá bom. Não tá? E você passa o dia, vou ficar com a perna para cima aqui. Então, sem contar a própria clínica que não tem a visão, vou falar agora como gestora, né? A própria clínica que não tem a visão de que mesmo no plantão, se ele preparar ali a recepção, o Bolt dele, né? Quem já usa o robozinho, ou o próprio médico para fazer uma teleorientação, o médico não fica parado, porque o telefone não é para estar parado de tocar. Com certeza. Né? A clínica já vai oferecer a própria estrutura de telemedicina, né? Isso. O veterinário, no plantão não tá dando nada, não chegou ninguém, mas, já deu uma consulta aqui online, gera verba para todo mundo. Sim. Até porque a procura... Essa que não quer pagar, ela vai começar a querer pagar, porque ela vai também estar recebendo dinheiro. A procura, ela existe, o WhatsApp do cliente, ele não para, com certeza. Quem tem 24 horas, eu dou minha cara a tapa. O WhatsApp não para. Mas não como para. A recepção, ou o robozinho, ou o médico não está preparado, o médico muitas vezes não quer nem atender o telefone. Ou a recepção já não orienta. Vamos fazer, então, você não tem como trazer o animal? Vamos fazer aqui uma teleorientação, que é a triagem, né? E cobra aquele valor por isso, é um valor irrisório, mas o médico vai falar com a pessoa. Então, assim, as empresas não atentaram ainda para isso. Vamos, então, doutora, fazer aqui o nosso passo a passo? Vamos. Eu, gestora, né? Estou aqui. Já que a gente falou sobre isso agora, estou mandando uma mensagem para o WhatsApp. Apesar de ser uma urgência, a pessoa não liga. Isso é geral no Brasil. A pessoa manda uma mensagem. Oi, é 24 horas, mas a pessoa pergunta, tem veterinário? Aí o robozinho, temos, pode vir, somos 24 horas. E aí começa, a pessoa, eu não tenho como levar o meu animal. Como é que aí já poderia ter um passo a passo para uma teleorientação? Então, se for de fato uma emergência, não tem teleorientação aí, tá? A gente só pode ter uma teleorientação, uma teleconsulta por emergência em caso de desastre. E foi como aconteceu no Sul, a gente mesmo, meus alunos, a gente entrou todo mundo em equipe para poder atender online a parte nutricional e inclusive clínica. Eu tive que botar minha clínica toda ali em dia para poder orientar, porque eles lá estavam assim perdidos, né? E a gente estava ali como um suporte. Então, nesses casos, a gente pode entrar. Mas não sendo, eu não tenho como levar, não sendo uma emergência, né? Porque às vezes também o responsável fala que é uma emergência, não é, né? A gente sabe, ele só quer ser atendido correndo. Então, assim, não sendo uma emergência, mas algo que ele tem uma pressa ali, né? O que pode ser feito é o que, olha, então a gente poderia agendar agora, posso fazer agora com você uma teleorientação. Já passa o Pix, amor. Já passa o Pix. Comigo é tudo era antes. Não tem assim depois, não. Você nem conhece quem tá ligando. Então, você já, olha, eu vou te passar aqui os dados do Pix ou um link para pagamento em cartão. Eu parcelava também, tá? No atendimento, acho que isso facilita muito. E eu fico uma dica aí, porque eu vejo que muito veterinário não quer parcelar o seu atendimento. Às vezes é R$500. O médico parcela, não vou parcelar.
né? Seu atendimento, enfim, né? Então, assim, independente do valor, parcele. Põe os jurinhos lá para o cliente, se for o caso, né? Se você não quer perder tanto. Acho que, assim, tem que ter uma forma desse atendimento. Então, você já faz uma orientação ali no chat com ele, que você pode atender, sim, por teleorientação, para poder até ver e entender a situação. Sim. Mas aí ele precisa ali fazer o pagamento e tudo mais. Feito o pagamento, você já atende prontamente. E vai ver o que o animal tem, vai ouvir a história, o relato, anotar tudo. E você vendo que de fato é uma emergência, se você tem carro e estiver na clínica, corre para buscar esse animal, se a pessoa não tem como levar, né? Ou um taxi dog, alguma coisa assim. Porque se for emergência, você não pode continuar esse atendimento ali. Sim. Realmente você vê que é uma emergência e o animal está sangrando, uma coisa assim, acabou o atendimento ali. Acabou, não é. Então, eu tô deixando só bem orientado, Tícia, porque às vezes a pessoa pensa, né, pô, eu posso dar. Não, não pode, amor, não pode. Entendo. Porque aí você não tá palpando, você não sabe de onde tá vindo esse sangramento, o tutor tá desesperado. Exatamente. Ele nem vai saber te falar direito. É uma coisa que você tem que ver. Ponto. Não tem conversa quanto a isso. Não, traumas é uma coisa que eu tenho certeza que tem que ser pronto atendimento. Sim, né? Porque às vezes até o responsável fala que, né? Não, eu só queria um atendimento agora, chega na hora que você vai, liga a câmera, o cachorro tá ali tendo convulsão, alguma coisa, algo que precisa de atendimento presencial. Então a gente tem que orientar o tutor. Não sendo, você pode fazer a sua teleorientação normalmente. Aí ele já é atendido com algum profissional. Você gostaria de estar vindo aqui em algum momento para poder coletarmos um sangue? Eu já tenho exames. Então vão ser condutas que você vai perguntar como se fosse qualquer paciente batendo a primeira vez na sua clínica. Você já vai ter aquele rol de perguntas, né? Eu, por exemplo, eu tenho um software de nutrição que ele já vem com a ficha de anamnese. Então, eu já envio para o cliente responde antes e a devolutiva já volta para dentro do software. Perfeito. Entendeu? Então, já é assim, tranquilo, né? E a gente também tá aí para lançar uma plataforma, porque a gente está pegando de uma humana para trazer para veterinário. Tá vendo? Por que eu sou? Mudar algumas coisas ali, né? Tem que mudar algumas nomenclaturas para poder a gente também já ter essa devolutiva. Aí, quem responde tudo, quem faz tudo, é o responsável. Quem cadastra o próprio pet, a gente nem faz essa parte. É algo para quem não quer ter secretária, vai funcionar muito bem. Entendeu? Show. Vai funcionar muito bem. Doutora, isso é um spoiler danado. Digamos que nesse segundo eu estou fazendo uma consulta domiciliar, como dermato e alergo, ou eu esteja dentro de uma clínica ou consultório. E já fiz toda a minha anamnese, já sei tudo o que está acontecendo, solicitei exames, colhi exames, já sei toda essa diretriz e a minha suspeita é alergia nutricional. Sim. Então, nesse momento, eu posso entrar diretamente para fazer uma teleinterconsulta, digamos, com você, ou, posteriormente, eu já indico, porque tem os testes alérgicos, né? O print test, né? Sim, então, sim. ou eu faço primeiro o teste para ter certeza, ou já direciono para uma consulta nutricional para poder a gente fechar diagnóstico. Então, pode direcionar para atendimento. Você pode fazer o que você quiser, tá? Tem veterinários que já fazem o prick test e depois manda para a gente já com tudo encaminhado. Facilita? Facilita. Mas a gente tem uma questão dentro da nutrição que muitas vezes o paciente, quando ele está inflamado, ele pode dar reação para vários alimentos. Exato. E aí acaba que o prick test nos bloqueia um pouco do que dá naquele animal, né? Exatamente. Então a gente acaba ficando mais restrito do que o normal. Mas é uma boa também, tá? Não tô falando que ele é ruim, não. É porque às vezes o animal tá inflamando demais. Sim. E o que a gente faz? Pelo menos a minha conduta e o que eu oriento os meus alunos a fazerem é desinflamar esse animal. É passar uma dieta realmente bem clean, bem básica, sem muita firula, sem muita prescrição de muitos alimentos. 2 alimentos ali no máximo, para que a gente vá desinflamando esse paciente, uma suplementação bem também básica, porque não adianta, gente, porque tem suplemento que pode dar ou aumentar a coceira de um paciente, até no próprio complexo B, entende? Então, assim, a gente tenta restringir o máximo para fazer aquela coisa assim, limpa, vamos limpar esse organismo. E aí, depois, a gente vai reintroduzindo os alimentos. Então, lógico que o prick test ele nos ajuda, ele vem como uma orientação, mas, de qualquer forma, eu sou a favor ali
de o próprio nutricionista, ele já ir selecionando uma dieta bem básica mesmo, independente do exame. Por quê? Porque a dieta geralmente vai ser tão básica que não vai ter muita coisa naquele exame, não. O exame ele vai servir como uma orientação, tá? Mas nesse momento eu já poderia fazer a teleinterconsulta, nesse momento eu também poderia fazer. Também poderia, tá? A teleinterconsulta. E aí você tá com o paciente aí, você não precisa estar com o paciente, assim, eu digo, já atendeu o seu paciente. Ah, Carol, precisando fazer a teleinterconsulta contigo para poder tirar as dúvidas e você me orientar. Bom. Show. E aí a gente vai e faz a orientação diretamente para o veterinário. Isso acontece muito. Tem plataformas já sendo usadas só de teleinterconsulta. Só de veterinários. Por isso que tem que ter um curso, né? Que é para poder a gente saber dessas coisas novas, né? Já tem muita coisa nova no mercado. Em breve vai ter a minha aí. É porque ela realmente teve que mudar. Ela é uma plataforma médica. Então, a gente está tendo que mudar várias coisas. Aí o pessoal do TI tá ficando doido comigo já, né? Ah, porque tem que mudar o termo. Porque lá o cliente na verdade, o paciente pra gente é o cliente. Então, aí tem que colocar, como é que vai colocar agora, né? Tipo assim, lá é o paciente, mas o paciente dela vem com um cliente. Eu sei como é que eu já participei já participei quando eu estava em gestão fixa, a gente participou de um cliente, uma marca que está muito grande no mercado hoje, de software específica para a veterinária, e realmente eles trazem do humano e a gente que tem que ajudar, e eu dei essa contribuição, foi muito bacana. E é bem peculiar mesmo. Doutora, então nós chegamos aqui no nosso passo a passo, né? A gente chegou na teleorientação, ok, ou vai para o pronto atendimento, ou vai, né, para a teleconsulta. Na teleconsulta, a gente sabe que tem que ter uma pessoa lá, pelo menos no primeiro atendimento, uma pessoa lá. Essa pessoa lá, obrigatoriamente, tem que ser um médico veterinário. Pergunta que não quer calar. Tem, confirma. Pronto. Tem que ser um médico veterinário que está lá vendo, passando a situação para você. Passou a primeira teleconsulta. O cliente pode ser acompanhado apenas pelo médico veterinário principal, né? E aí, isso é o primeiro passo. E aí só tem uma emergência, um trauma, uma coisa mais específica, ele tem que ir para dentro da clínica. Então, só para deixar claro aqui, a gente fechar esse ciclo aqui, né? Onde muitas clínicas... Esse ciclo, a gente tem o zootecnista nisso aí, tá? Porque ele também trabalha com nutrição. E alguns passam por cima do veterinário. Então, isso também tem que ficar claro para o zootecnista que faz a teleorientação. Ele não pode fazer a teleconsulta, é teleorientação. Precisa de um veterinário com diagnóstico, entrar em contato com o veterinário antes de você passar a orientação toda nutricional. Tá? Perfeito, senão, ótima observação. A gente já tem uma questão, infelizmente, é uma bobeira entre a veterinária e a zootecnia, mas é por conta desses limites que muitas vezes faltam. Tá? Então, eu amo e respeito os zootecnistas. Tem professores na minha pós que são zootecnistas. A gente super se respeita, super se dá bem. Mas é para que não tenha dúvidas, tá? Porque essa live eu sei que vai ser assistida por zootecnistas também. E eles sabem quanto eles são os queridos para mim. Então, assim, obrigada, também sou zootecnista. Exato, é uma inclusão. A gente tem que incluir todos, até porque eles fazem a faculdade de nutrição, né? Então, o que acontece ali? É só eles terem essa consciência de que eles precisam do diagnóstico vindo do médico veterinário. Eu estou falando isso porque todos os que eu trabalho, eles são conscientes. Mas sempre vem alguém que me pergunta, Carol, eu queria saber para fazer... Né? Então, a gente sabe que existem as dúvidas. Então, só para esclarecer essas dúvidas aqui, o zootecnista, ele precisa ali, de fato, com o veterinário, estarem alinhados, e ele vai fazer a teleorientação. A teleconsulta jamais, porque isso é a cargo do veterinário, porque envolve um diagnóstico prévio, o atendimento presencial numa clínica. Então, isso a gente precisa deixar bem ajustadinho para que não se tenha infração ética em nenhum dos lados, tá? Perfeito, perfeito. Então, assim, após esse passo a passo, doutora Carol, a gente vai partir aqui para os nossos finalmente, né? Muito obrigada, foi, assim, riquíssima de informação, de esclarecimento. Muito bom saber que tem a sua imersão
E tem aulas gravadas, tá, gente? Quem tiver mais interesse, ficar pronto para isso, quem ainda sentir medo, né? Deve ser ainda um pouco de falta de informação, porque o médico veterinário ele sai pronto para fazer o atendimento. Isso é uma coisa que a gente tem muito como premissa aqui no Vetcast 360. O médico veterinário ele estuda muito mais que o humano, então ele está muito preparado para o atendimento, mas realmente precisa ampliar a visão, abrir a mente para o que tem de novo. A tecnologia já é uma realidade, não tem ré, não tem mais ré, né? Então, a gente está aí com essa evolução de tecnologia de comunicação crescente. O cliente está querendo cada vez mais serviços ágeis e eficientes. A exigência do cliente também não tem mais ré. O cliente só vai para cima. E, realmente, nós que cuidamos desse segmento veterinário temos que estar preparados para o que vem, que com certeza, como a doutora já deu spoiler aí também, vem muita coisa nova, muita coisa boa. O mercado está em ascensão, em crescimento, e a gente precisa ficar antenado. Doutora Carol, muito obrigada. Vai ser um prazer, acredito que em breve vamos ter a senhora aqui pessoalmente falando sobre isso. Doutora Luciana também, muito obrigada, que já fala muito sobre o tema, tá? A gente vai ter... O tempo correu aqui, a gente nem percebeu, mas foi maravilhoso. Muito obrigada, tá bom? Por disponibilizar esse tempo aí para nós. Muito obrigada. Foi muito bom. E eu quero agradecer a vocês. A Lu em especial, porque ela é uma aluna querida, uma amiga. Ela primeiro foi amiga, né? Ela virou uma amiga querida. Acompanhei toda a trajetória dela aí também, né? Enquanto ela teve operada, a questão ali do acidente. Então, eu precisava fazer algo ali, ajudar. E a Lu sabe que eu sou assim, eu sou muito inteira nas minhas entregas. E a entrega é pelo outro mesmo, é esse acolhimento, porque eu precisei de acolhimento e eu tive, então eu acho que a gente tem que se sensibilizar sempre às dores do outro. E eu estou muito feliz, Lu, por tudo que você conquistou também após isso tudo, né? E por estar aqui, né? A convite seu, da Ti. E em breve estarei aí com vocês, eu quero estar aí com vocês. E o mundo da volta. Queremos também. Obrigada, gente. Muito obrigada. Muito bom começar a semana assim. Até breve, doutora. Até breve. Beijo, tchau. Beijo, doutora. Beijo, tchau.